Neste vídeo eu vou apresentar o funcionamento do filtro rizosférico e mostrar os detalhes de construção do meu filtro aplicado ao tanque de criação de tilápias. Um tanque para criação de peixes deve sempre ter um sistema de filtragem, pois a sobra dos alimentos, bem como as fezes dos peixes, se acumulam na água e se decompõem, produzindo amônia e nitrato, que são substâncias tóxicas e que podem, inclusive, resultar na morte dos peixes. Existem vários tipos de filtro que podem ser construídos e o filtro mais interessante, na minha opinião e de muitos criadores, é o filtro rizosférico, que eu vou apresentar agora. O filtro rizosférico, como o próprio nome já diz, é o filtro de raiz, ou seja, é um filtro onde o elemento filtrante são as raízes de plantas aquáticas. Basicamente, a água do tanque é forçada a circular por essas três caixas que contêm as plantas aquáticas. A água, ao passar pelas raízes, é filtrada. As plantas aquáticas absorvem aquelas pequenas partículas, porque é delas que elas vão retirar, né, os nutrientes que a planta precisa para crescer e se multiplicar. No meu caso, o tanque é um tanque de 20 mil litros e é uma criação de tilápias. A água é bombeada do tanque para aquela primeira caixa, que é um decantador, e dela passa nas outras duas caixas. É uma caixa de 500 litros e outras duas de 1000 litros. E depois a água retorna novamente para o tanque já filtrada. Em relação ao dimensionamento, eu não sei demonstrar um cálculo específico. O meu aqui tem funcionado dessa maneira, mas cada um vai adaptar o sistema à sua realidade. Primeiramente eu vou me aproximar, vou mostrar os detalhes do filtro. E logo após vou retirar uma pequena amostra da água do tanque, do fundo, e vou fazer a testagem dos níveis de amônia, nitrato, acidez e taxa de oxigenação, comprovando assim o funcionamento do filtro e o resultado mais esperado, que é a boa qualidade da água. Aqui está o tanque e aqui o filtro. O bombeamento da água é realizado por esta bombinha. É uma bomba de máquina de lavar. É uma bomba bem barata e eficaz. Consome somente 35 watts de energia e joga um cano de 3/4 cheio. Ela está puxando a água do fundo do poço e jogando aqui nessa primeira caixa, que atua como decantador. Obviamente a bomba não pode tomar chuva, ela deve ficar coberta. Eu destampei somente para mostrar. A água inicialmente cai dentro desse tubo. Ao bater, ela é oxigenada, porém o tubo vai até o fundo da caixa. A utilidade desse tubo é exatamente isso, é que a água entre na caixa embaixo e vá subindo lentamente até sair por aquele outro cano. E aí acontece o processo de decantação. A sujeira vai pesando, vai se acumulando no fundo, e a água mais limpa vai saindo, e ali ela entra na segunda caixa. Também entra embaixo, sai em cima, entra na outra embaixo e sai em cima. Esse processo já ajuda na eliminação de boa parte das impurezas. As partículas mais pesadas vão se acumulando no fundo das três caixas. Desse ponto aqui dá para compreender melhor ainda a circulação da água. Ela sai debaixo do tanque, entra na caixa embaixo, vai subindo, sai aqui em cima, entra nessa segunda caixa embaixo, vai subindo, sai em cima, entra na terceira caixa embaixo, vai subindo. E em cima ali ela sai e retorna por aquele cano, retorna para o tanque já filtrada.
Em relação à circulação da água, eu tenho que apresentar apenas mais dois detalhes. O primeiro detalhe é que no fundo de cada caixa eu tenho um registro. Nesses registros eu vou realizar a retirada das impurezas que se acumulam no fundo da caixa. Essas impurezas, na verdade, são um excelente adubo líquido que pode ser utilizado imediatamente nas plantas. É um adubo muito rico em vários nutrientes e já devidamente nitrificado, porque nas raízes das plantas tem bactérias nitrificantes. Então, depois eu vou retirar ali um balde de adubo e vou mostrar para vocês como é o adubo. O segundo detalhe que não é visível é que quando a água entra aqui no fundo da caixa, do lado de dentro ali tem um joelho. É uma conexão de cano, um joelho, ou pode ser uma curva que faz isso. Ou seja, a água entra e vira. Isso cria uma corrente circular na caixa. E essa corrente é essencial para a filtragem, porque aí a água tem que percorrer um longo caminho até sair para outra. Se não tiver essa curva, a água vai fazer um caminho reto e não vai filtrar o suficiente. Ou seja, é muito importante. Do lado de dentro ali tem que ser colocado um joelho ou uma curva. Em relação às plantas, elas estavam amarelando com a alta incidência de sol. Aí eu coloquei por cima essa tela chamada Sombrite. Essa tela diminui 30% da luz. Foi o suficiente para que as plantas não amarelassem mais. Elas estão todas verdinhas. Eu vou retirar o Sombrite apenas para vocês observarem como as plantas estão bonitas. Também tive problema com uma larvinha que estava vivendo aqui na caixa, provavelmente de algum mosquito que pousou e colocou as larvas. Essas larvas estavam comendo as plantas. Então eu peguei 5 lambaris e coloquei 5 lambaris dentro de cada caixa. Os lambaris então comeram, né, as larvas e controlaram. As plantas não estão mais sendo devastadas por essas larvinhas. Assim que eu controlei as larvas e coloquei o Sombrite controlando a luz do sol, as plantas desenvolveram-se muito rápido. Se reproduziram numa velocidade muito alta e, como vocês podem ver, não dá para ver a água. Está tudo coberto pelas plantas. Aqui na saída da água eu coloquei um pedaço de cano de 150 milímetros somente para impedir a passagem das plantas, porque senão as plantas poderiam, né, descer acompanhando a correnteza e entupir o cano. É muito importante colocar alguma coisa para impedir que as plantas entrem no tubo. No caso aqui eu coloquei esse pedaço de cano, resolveu bem, ele tem uns 20 centímetros e fiz um furo ali, encaixei ele na flange de saída da água. Essas daqui que se parecem com alface são as chamadas alface d'água. Ela lembra muito a cabeça de alface e a raiz dela é bem comprida. A raiz, aproximadamente essa que eu peguei aqui, tem aproximadamente 50 centímetros de raiz. Aqui ela está fechada dentro da água, essa raiz se expande. Então ela tem um poder de filtragem muito grande. Aqui vocês podem ver, é uma mudinha, uma muda, ela está presa aqui à planta mãe, mas ela já está desenvolvendo as suas pequenas raízes. Se você estiver querendo reproduzir ela com mais velocidade, você pode quebrar aqui e colocar essa mudinha em outro local. Rapidamente ela vai se desenvolver. Aqui tem outra mudinha, são várias mudas por planta. Ela se reproduz muito rápido e é muito eficaz na filtragem. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela de volta aqui, porque o espaço está pouco. Essa aqui é o aguapé. O aguapé também é muito popular. Em cada folha ele possui essa bolinha que funciona como uma boia. A raiz dele também é muito grande. Essa aqui deve ter aproximadamente uns 50 centímetros. Ela parece fina aqui, mas dentro da água ela se expande
e tem um poder de filtragem muito grande. Inclusive, se eu apertar aqui, dá para notar como a raiz dela está impregnada aí de sujeira. Na verdade, a gente chama de sujeira, para ela é o alimento que ela utiliza para sobreviver e reproduzir. Também tem as mudinhas, aqui a gente pode ver, ó, aqui uma mudinha. Se eu separar ela aqui, ela já consegue sobreviver porque ela já tem a raiz dela. É uma planta também muito bonita, ela dá uma flor, a minha aqui ainda não floriu. E essa aqui é a salvínia, ou salvínias, porque estão sempre em grande quantidade. É uma planta de porte menor, a raiz dela não é muito grande, mas ajuda na filtragem, principalmente na superfície da água. É uma planta também muito resistente. O que eu tenho atualmente são essas três que eu apresentei, mas existe uma afinidade de plantas aquáticas ou terrestres que são eficazes no sistema de filtragem rizosférico. As plantas estão visivelmente muito saudáveis, se reproduziram e fecharam a caixa toda. É interessante retirar um pouco de tempo em tempo. Por quê? Quando a planta está crescendo, ela consome uma grande quantidade de nutrientes, ou seja, ela vai filtrar muito a água. Quando ela cresce e não tem mais para onde se expandir, ela depende de uma quantidade menor de nutrientes, porque ela não vai mais crescer, ela vai apenas se manter. E aí ela vai filtrar menos. Então é bom retirar um pouco de plantas para que ela tenha sempre espaço para crescer mais. Porque sempre enquanto ela estiver crescendo, ela vai estar filtrando a água para retirar mais e mais nutrientes. Eu ainda não havia retirado, mas a partir de agora eu vou começar a retirar. Pode usar a planta para tratar dos peixes, ou de galinha, ou outros animais. Depende da planta e depende do tipo de animal. Aqui nós podemos ver a raiz dentro da água, como ela se abre. E está toda verde assim, porque está carregada de partículas, de onde ela vai retirar os seus nutrientes. A água, após decantar nas três caixas e ser filtrada nas raízes, retorna para o tanque e cai lá em uma certa altura, oxigenando novamente. O filtro rizosférico apresenta algumas vantagens em relação aos outros filtros convencionais. Por exemplo, filtros mecânicos de areia demandam troca do material, limpeza. E o filtro rizosférico não demanda nada. Ele é um filtro autolimpante, só é preciso de tempos em tempos abrir os registros e retirar o excesso de material que se acumula no fundo das caixas. Fora isso, as plantas estão constantemente limpando a água, porque é da água que elas vão retirar as impurezas que são o seu alimento. Outra vantagem do filtro rizosférico é que o resíduo proveniente da filtragem é adubo. É um adubo de ótima qualidade, muito rico em matéria orgânica, sobretudo em nitrogênio, proveniente da decomposição da amônia. Essa decomposição é realizada por bactérias que se fixam nas raízes das plantas. O esterco de peixe é até melhor que o esterco de animais. Ele não contém sementes de plantas daninhas. Você pode aguar as plantas com ele, você vai estar aguando e adubando. É muito eficiente qualquer tipo de planta. E não existem limites para a aplicação dele. Eu vou aproveitar e vou regar aqui esse belo pé de lixia. Espero que produza lixias em breve. Agora eu vou testar a qualidade da água. Eu não vou pegar a água da superfície, porque naturalmente ela é mais limpa. Eu vou testar pegando a água do fundo. Abrir aqui o registro. Vou pegar um copo de água. Realizei os testes, agora vou mostrar os resultados. Em relação à amônia, essa coloração amarela indica que não há presença de amônia tóxica, 0 partes por milhão.
seria preocupante se a água estivesse, após a aplicação dos reagentes, estivesse verde. Não tem amônia tóxica. Em relação ao nitrito, que é outro composto tóxico, a água transparente também indica que não há presença de nitrito. 0,0 partes por milhão seria preocupante se estivesse acima de 0,5 partes por milhão. Mas, como nós podemos notar, na verdade a água está mais clara ainda do que a cor do desenho. Em relação à acidez, o pH da água está em 7, é o pH natural da água, está ideal para a criação de peixes. E em relação ao oxigênio dissolvido da água, está aí uma condição ótima de oxigênio, essa cor bem amarelinho, bem escuro, indica alta concentração de oxigênio. Em outro vídeo eu vou falar mais detalhadamente sobre a realização dos testes. Eu realizei esse teste para complementar o vídeo do filtro, mas não tenho dúvidas que a qualidade da água após a construção do filtro é sempre excelente. Se você tiver alguma dúvida, deixe a sua dúvida nos comentários. Eu não sou um especialista, mas o conhecimento existe para ser compartilhado. Muito obrigado, o meu nome é Pedro Augusto. Seja sempre muito bem-vindo ao canal Raiz. Até a próxima!